Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula. Basicamente, hoje nós iremos ver a farmacologia do sistema circulatório, tá? Lembrando que o intuito da farmacologia da nossa aula aqui não é fazer com que vocês prescrevam medicação, é fazer com que vocês entendam as classes farmacológicas e, com isso, entendam os mecanismos de ação de cada classe, como é que aquele medicamento funciona, como é que ele vai agir no organismo e como que são as reações adversas, as possíveis reações adversas, caso o paciente, a pessoa usuária daquela medicação desenvolva algum problema. Então, vou diminuir a minha tela para a gente iniciar nossa aula. Então, deixa eu colocar aqui. Então, basicamente, nós temos a farmacologia do sistema cardiovascular. Então, lembra lá da anatomia do sistema cardiovascular, vai ser composto principalmente pelo coração, que funciona como uma bomba, né, ejetora de sangue, e pelas veias, artérias e as arteríolas, né, que são os capilares, que ficam basicamente em locais bem pequenos, como as pontas dos nossos dedos, tá? Então, sistema cardiovascular, basicamente, a função primária é levar sangue para os tecidos, como eu falei, fornecendo, assim, nutrientes. Que nutrientes são esses? São nutrientes essenciais e necessários para que nós funcionemos, nós tenhamos as nossas, mantenhamos, na verdade, as funções básicas do nosso corpo, tá? Enquanto que, ao mesmo tempo, ele remove os produtos finais do metabolismo das células, ou seja, ele vai lá, capta o que há de bom, retira o restante do metabolismo, aquilo que não é necessário do metabolismo celular, para fazer um certo tipo de purificação, tá? Então, função básica do coração é essa, todo mundo lembra. Nós temos a função, primeiro aqui nós temos o aporte adequado de nutrientes, tá? Função, uma das, aporte adequado de nutrientes, nós só funcionamos porque o sangue leva nutrientes para o nosso corpo, tá? E principalmente oxigênio, tá, pessoal? O oxigênio. Lembrando que se não tiver oxigênio em algum tecido, o que acontece com esse tecido? Ele morre, ele necrosa. Se aqui na ponta do meu dedo não chegar sangue, ele começa a ficar roxeado, azulado, e depois o tecido fica negro, ou seja, empretece, fica em necrose, tecido necrosado não tem volta, tem que ser retirado, tá? E faz a remoção dos metabólitos do nosso sistema cardiovascular, tá? Através de um mecanismo chamado de perfusão tecidual. Quais são os componentes do sistema cardiovascular? Todo mundo já sabe, coração, que funciona como bomba. Nós temos os vasos, que é um sistema de duto fechado, né? Os vasos, que são as artérias e as veias. Lembrando que artérias levam o sangue do coração para os tecidos e as veias trazem o sangue do tecido do corpo para o coração. E aí ele funciona nesse ciclo eterno. Não é eterno porque um dia ele para e a gente morre, né? Mas esse ciclo, enquanto vida tiver, ele está funcionante. A artéria leva o sangue do coração para o corpo e as veias trazem o sangue do corpo para o coração, tá? Um sangue é oxigenado, que é o sangue arterial, e o outro sangue é desoxigenado, que a gente chama, na verdade, composto por gás carbônico, que é o sangue venoso, tá? E nós temos aqui o rim. Professora, por que o rim está aqui? Porque quando a gente vai falar de medicamentos que atuam no sistema cardiovascular, não tem jeito da gente falar de medicamento que também age no sistema renal, porque quem faz o controle da pressão arterial do nosso corpo não é só o sistema cardiovascular, é também o sistema renal que faz aquela regulação através do eixo renina-angiotensina, tá? O rim tem a composição, ele faz o quê? A promoção do volume de líquido circulante, tá? Então, problemas no sistema cardiovascular também vai desencadear problemas no sistema renal e vice-versa. Problemas no sistema renal provavelmente vai desencadear problemas no sistema cardiovascular, porque os dois trabalham de forma simultânea. E aí, nós temos outras funções básicas. O coração, ele tem os vasos, como a gente falou. Esses vasos vão conduzir o sangue pelo nosso corpo. E aqui nós temos que nos tecidos interpostos, as veias e artérias, temos os capilares, tá? Como eu falei, os capilares são pequenas arteríolas, pequenos vasinhos bem fininhos mesmos, que na verdade os capilares
quando ocorre a união de veia com artéria, tá? Nós temos dois tipos de circulação arterial e circulação venosa. E os capilares são quando acontece a união dessas duas circulações, tá? Eles são responsáveis pelas trocas de produtos finais do metabolismo celular e de líquidos, tá? Então, nós temos aí o controle da pressão arterial através do sistema nervoso simpático, tá? Sistema nervoso simpático vai fazer o controle das arteríolas, promovendo a resistência, das vênulas. Vênulas são o quê? Veias bem fininhas, tá? Arteríolas são artérias bem fininhas. As vênulas fazem a capacitância, o coração promove o débito cardíaco, ou seja, promove o fluxo sanguíneo, e os rins promovem o volume de sangue necessário através da quantidade de líquido disponível no nosso corpo. Então, observe que isso tudo é um conjunto, cada coisa exercendo a sua função. E quando uma dá problema, a reação é em cadeia, né? Todas as outras também darão problemas. Então, esse sistema cardiovascular também participa de diversas funções que promovem a homeostase do nosso corpo. O que é essa homeostase? O equilíbrio. Primeiro, ele vai promover a regulação da pressão arterial, como a gente já falou. Ele carrega hormônios reguladores de seus locais de secreção, ou seja, seu local de produção, para o seu local de ação. Quem carrega tudo no nosso corpo é o sangue. Os nutrientes, o metabolismo, o princípio ativo das medicações, tudo, incluindo os hormônios. Por exemplo, nós temos a glândula pituitária aqui no sistema nervoso, aqui no cérebro, ela através do sangue que vai levar o hormônio para atuar lá em outro lugar, lá no ovário, lá na mama, entre outros locais. O sistema cardiovascular promove a regulação da temperatura corporal, ajuda, né? Porque quem faz a promoção mesmo, a regulação da temperatura corporal, é o hipocampo, que é uma região do nosso cérebro que faz o controle dessa temperatura também. E faz os ajustes homeostáticos em estados fisiológicos, como, por exemplo, na hemorragia e durante o exercício físico. O que é isso? É homeostase. Ele promove o equilíbrio quando a gente está tendo algum tipo de hemorragia, algum tipo de perda sanguínea, seja externa ou interna, e no exercício físico. Como isso, professor, no exercício físico? O coração tem que se ajustar no exercício físico, porque perceba, nós estamos sempre devagar em repouso. Por exemplo, estou aqui sentada, se eu começar a andar, o coração começa a trabalhar um pouco mais do que está trabalhando agora, já que eu estou em repouso, sentada. E quando você vai praticar exercício, ele tem que trabalhar mais, ele vai ter um débito cardíaco maior, vai aumentar o fluxo sanguíneo, vai aumentar a pressão arterial, porque você está em movimento. Então, o coração tem que conseguir te acompanhar. Se por algum motivo ele não conseguir, ele vai entrar em colapso e provavelmente vai parar, que é quando aquelas pessoas têm ataque cardíaco quando está fazendo exercício físico de alta intensidade. Nunca foi ao médico, nunca soube, nunca percebeu que tem algum problema cardíaco, foi fazer alguma atividade física iniciar e dali sentiu algo. Isso significa que o coração daquela pessoa não está preparado para manter o equilíbrio quando ele é sobrecarregado. Então, o coração ele é um músculo e como qualquer músculo, quando ele é sobrecarregado, ele pode cansar. Então você tem que trabalhar esse músculo para que ele não canse, para que ele se ajuste quando você der algum estímulo diferenciado para ele. Assim acontece também na hemorragia. Você está perdendo muito sangue, por exemplo, a hemorragia exposta, quebrou uma fratura de osso, um acidente automobilístico, você está perdendo sangue, o coração percebe que está perdendo sangue, que está faltando sangue, ele começa a bater mais rápido para promover um fluxo sanguíneo maior. Está faltando sangue, vamos mandar mais sangue. Só que isso geralmente é um problema, porque quanto mais ele bate e libera sangue, mais a pessoa perde sangue, porque ele não entende que a pessoa está com a fratura exposta, está perdendo sangue, então ele tinha que mandar menos sangue. Ele não entende isso. Ele entende que está faltando sangue. Então, se para ele está faltando sangue, ele tem que mandar mais. Só que quanto mais sangue ele manda, mais a pessoa perde sangue e vai a óbito mais rápido, tá? Então, é um sistema de controle. Temos aí a imagem do coração. Todo mundo lembra de anatomia, eu espero que lembre, então não vou me ater muito aos detalhes, porque não é o intuito da aula de hoje. Tá? Então, nós temos aí o fluxo, né, a grande circulação e a pequena circulação. Nós temos aqui, ó, de um lado é como se fosse o sistema aqui do coração. Nós temos aqui, ó, o átrio direito,
no átrio direito, lembra lá que nós temos a válvula tricúspide e do átrio esquerdo a gente tem a válvula mitral, tá? E aqui nós temos o ventrículo direito. Cadê o mouse? Apareceu, tá aqui, ventrículo direito, tá? Então, nós temos esse sistema onde chega o sangue, passa do átrio direito para o ventrículo direito, depois o sangue sai por aqui do ventrículo direito, através da artéria pulmonar, que leva 100% do sangue, para os pulmões, tá? Onde nos pulmões vai acontecer a troca gasosa. Vai trocar gás carbônico por oxigênio, tá? Lembra que o coração tem que ter a troca gasosa. Dos pulmões, o sangue corre através da veia pulmonar, entra no átrio esquerdo do coração, passa pela válvula mitral, cai no ventrículo esquerdo, depois ele sai, 100% desse sangue dentro da aorta, que é a artéria mais calibrosa, tá? Então, da aorta, esse sangue vai. Lembra que a aorta é o que? Uma artéria. Artéria, sangue arterial saindo do coração. Então, quando sai da aorta, ele vai se subdividir para o restante do corpo. 15% vai para o cérebro, 5% através das veias coronárias, das artérias coronárias, 25% para o sistema renal, 25% para o sistema gastrointestinal, afinal de contas, são muitos órgãos para regular, 25% para o sistema músculo-esquelético, para promover a nossa locomoção, e 5% vai para o nosso sistema tegumentar, que é a pele, tá? E aí, desses sistemas, quando eles utilizam esse sangue oxigenado, tem que fazer a troca. Então, sai o sangue desoxigenado para o coração e assim inicia o ciclo novamente, é um ciclo contínuo, tá? O coração é o único músculo que não pode se dar o direito de cansar, né? Nosso bíceps aqui, quando a gente malha muito, ele cansa, a gente tem que relaxar. O coração não dá para relaxar, né? Porque senão viram outros problemas. Aí nós temos o circuito cardiovascular, o débito cardíaco é a intensidade ou a velocidade por minuto pela qual o sangue vai ser bombeado pelos ventrículos, tá? Ou ventrículo direito ou ventrículo esquerdo. E o retorno venoso é a intensidade, a velocidade pela qual o sangue retorna aos átrios e através das veias. O que é isso, professora? Retorno venoso é a sua capacidade de retorno sanguíneo. Por exemplo, eu apertei aqui meu dedo. Geralmente, quando você manda muito tempo apertado, ele fica branco. Quando eu solto, ele fica imediatamente rosa. O que é isso? Significa que o meu retorno venoso está bom. Quando pessoas têm insuficiência cardíaca, que a gente faz esse teste, pressiona muito e solta, não fica rosa imediatamente. Demora, fica branco por alguns minutos, depois o sangue vai chegando devagarinho. Ou seja, o retorno venoso dessa pessoa não está sendo muito bom, tá? Nós temos a grande circulação e a pequena circulação, né? O circuito pequeno ou pulmonar é aquele sangue que sai do ventrículo direito para o átrio esquerdo, e o circuito grande ou circuito sistêmico é aquele tipo de circulação, é aquele sangue que sai do ventrículo esquerdo para o átrio direito, tá? E aí, nós temos a principal patologia do sistema cardiovascular, aqui, ó, sistema cardiovascular, é a hipertensão. Por isso que a gente vai ver alguns nomes daqui a pouco de antihipertensivos, tá? Principal patologia, não é só essa patologia, nós temos várias outras doenças que acometem o sistema cardiovascular, mas hipertensão é a mais comum. É uma elevação, tá, persistente da pressão arterial. Não é quando a pressão arterial se eleva esporadicamente, uma vez, quando você pratica atividade física, por exemplo. Não é. Hipertensão é quando você tem um quadro de pressão aumentada, mesmo estando em repouso, tá? Mesmo estando parado. E aí nós temos a pressão sistólica e a diastólica. Sistólica é quando está maior do que 129 milímetros de mercúrio e a diastólica maior que 89. Lembrando que nós vamos já ver, para vocês relembrarem o que é a pressão sistólica e o que é a diastólica, tá? Principal consequência disso é a perfusão inadequada dos tecidos. O que é isso? Qual a principal consequência da hipertensão? É o retorno venoso. É quando não chega sangue suficiente nos tecidos, no local que tem que chegar. Principalmente nos pés, tá? Nas pernas. Por isso que hipertenso tende a ter as pernas e os pés inchados. A gestante também tende a ter os pés inchados. Por quê? Porque está tendo uma perfusão
inadequada de sangue. Está chegando pouco sangue naquele local. E por que que os pés e as pernas são os principais acometidos? Porque é o lugar mais longe, teoricamente, do coração, que está aqui. Minhas mãos também tendem a ficar inchadas, tá? Porque está longe do coração, tá? E aí também, para quem tem hipertensão, tem um risco aumentado de acidente vascular cerebral, também tem risco aumentado de desenvolver doenças coronarianas, tá? Ou coronariopatias, e risco aumentado de desenvolver insuficiência renal, porque, como eu falei, o sistema cardiovascular está ligeiramente entrelaçado com o sistema renal. E também promove uma causa de morte bem grande, principalmente aqui no Brasil, tá? E a relação da hipertensão, claro, está sempre com o sedentarismo e alimentação inadequada. E aí nós temos, quando tem causas específicas, mais ou menos 10% dos casos, que é hipertensão secundária. O que é isso, causas específicas? É quando a pessoa desenvolve hipertensão por algum motivo associado, por exemplo, gravidez. É uma hipertensão secundária porque ela é específica de alguma causa, ou hipertensão causada por algum tipo de tratamento medicamentoso. Já a maioria dos casos, 90% dos casos, é a hipertensão primária, que é associado com fatores genéticos, vem aí da sua família, estresse psicológicos relacionados principalmente ao trabalho e ao dia a dia de correria, e hábitos comuns, como eu falei, alimentação irregular, abuso de álcool, de tabaco, de fumo. E geralmente é assintomática até a lesão de órgão-alvo. O que é isso? Geralmente, no início, a hipertensão, não é só hipertensão, mas a maioria das doenças do coração são assintomáticas. Inicialmente, elas não produzem sintomas. Quando vai desenvolver os sintomas, é porque já ocorreu algum tipo de lesão tecidual. Por isso, tá? Então, muito cuidado, porque as doenças do coração são, em geral, silenciosas. A hemodinâmica cardíaca é o termo utilizado para designar os princípios que governam o fluxo sanguíneo no sistema cardiovascular. Esse conceito está relacionado ao fluxo, pressão, resistência e capacitância ao fluxo sanguíneo para o coração e do coração para os vasos, tá? É só basicamente uma explicação de como funciona a hemodinâmica do nosso corpo, tá? Um sistema fechado. E aí, nós temos os tipos e características dos vasos sanguíneos. Temos aqui a artéria. A parede das artérias são mais grossas, o tecido arterial ele é mais elástico e o volume de sangue ele é maior, ou seja, tem mais pressão. Aquilo que eu já falei em aula. As artérias, elas carregam sangue oxigenado do coração para o corpo. Um sangramento arterial, ele esguicha, ele sai em forma de jato e esguichando porque ele acompanha os movimentos cardíacos. Então, sangue para, porque acompanha os batimentos cardíacos. Então, é muito perigoso uma perfuração arterial, porque perde-se sangue muito rápido, porque, em geral, as artérias são mais calibrosas, são mais grossas que as veias, tá? As arteríolas, elas têm um desenvolvimento de músculo liso, tem uma maior resistência e é inervado por fibras nervosas que partem lá do nosso sistema nervoso simpático, que é quem controla os batimentos cardíacos, tá? Espero que tenha ficado claro. E aí nós temos a hemodinâmica da circulação, nós temos a lei da pressão e a lei da velocidade. A lei da pressão está relacionada com as artérias, tá? É a máxima nas artérias e cai bruscamente nos capilares, ou seja, a pressão maior na artéria, a pressão menor nos capilares, que são aqueles pequenos vasos. E a lei da velocidade, a velocidade com a qual, voltando aqui, a velocidade com a qual o sangue se desloca no interior dos vasos depende da amplitude do leito vascular, ou seja, o que regula a velocidade com que meu sangue corre dentro da minha veia? É o calibre dessa veia. Quanto mais grossa a veia, quanto mais calibrosa, mais o sangue corre devagar, mais sua pressão fica estável, fica de boas. Quanto mais fino for o vaso, mais pressão o sangue vai fazer para passar, muita pressão, ou seja, sua pressão arterial aumenta. Lembra lá daquele exemplo da mangueira. Quando eu estou aguando o jardim, que eu quero que a água vá lá longe, eu coloco o dedo na mangueira, então eu aperto, diminuo a luz dessa mangueira, ou seja, a pressão da água aumenta. Quando a pressão da água aumenta na mangueira, a água pula lá na frente. Quando eu solto, diminui. Então, a pressão arterial está relacionada com isso, tá?
Aí nós temos a complacência dos vasos sanguíneos. A complacência ou a capacitância de um vaso sanguíneo, ela descreve basicamente o volume de sangue que esse vaso pode conter sob determinada pressão, tá? Nós temos as pressões no sistema cardiovascular. Pressão não são iguais em todos os sistemas. O que é isso? A gente tem um valor absoluto de pressão, porque a gente precisa de padrões para saber o que é hipertensão e o que não é. Mas, teoricamente, as pressões não são iguais em todo o nosso corpo. Cada órgão, cada sistema tem a sua pressão, porque o fígado funciona diferente do estômago, o estômago funciona diferente do que o pâncreas, e cada um tem a sua pressão, o seu valor. Para o sangue fluir, deve existir uma força propulsora. Isso é lógico, né? E aí nós temos essa hemodinâmica, pressão arterial na circulação sistêmica. Embora a pressão arterial média ela seja alta e constante, existe oscilações de propulsão, tá? Lembra aí, pressão arterial ela tem que se manter média e constante, mas existem algumas oscilações, tá? E essas oscilações vêm como a pressão sistólica e a pressão diastólica. Basicamente, a pressão sistólica é a pressão arterial mais alta que pode ser medida durante o ciclo cardíaco, que você ouve lá no estetoscópio. É a pressão na artéria após o sangue ser ejetado pelo ventrículo esquerdo do coração. Então, você prendeu com o manguito, soltou, é a primeira pressão que você ouve, porque o ventrículo esquerdo abriu e jogou o primeiro jato de sangue. E a pressão diastólica é a pressão mais baixa arterial que você escuta, que pode ser medida, mensurada durante um ciclo cardíaco, tá? É a pressão na artéria durante o relaxamento. Então, a sístole é a contração e a diástole o relaxamento, tá? A pressão de pulso vai ser a diferença entre a pressão sistólica e a diastólica, é quando você tira a média, tá? Pode ser usada como indicador do débito cardíaco, do débito sistólico, tá? O que é isso? Por exemplo, sua pressão deu 120 por 80, você diminui 120 menor do que 80. O resultado disso vai ser a pressão de pulso, tá? E nós temos a pressão arterial média, que é a média das pressões durante o ciclo cardíaco, tá? Quando você faz várias aferições e tira uma média daquele dia, ou daqueles 3 dias, ou daquela semana, tá? E aí, continuando, como eu falei, além da hipertensão, nós temos outras doenças associadas ao sistema cardíaco. Aqui nós temos a arteriosclerose, que é uma doença caracterizada pelo espessamento da parede das artérias, ou seja, engrossamento das paredes das artérias, tornando elas mais rígidas e menos elásticas, tá? Basicamente, a arteriosclerose deixa a artéria dura, enrijecida, tá? É quando acontece a pressão diastólica inalterada, a pressão de pulso e a pressão arterial média, tá? Que você vai verificar para poder tirar essa conclusão de arteriosclerose. A estenose aórtica, que é outro tipo de acometimento do sistema cardiovascular, acontece se a válvula aórtica sofrer uma estenose, o sangue a ser ejetado pelo ventrículo esquerdo será menor. Desculpa. E essa estenose está relacionada com o débito do coração, o débito sistólico, com a pressão sistólica, a pressão de pulso e a pressão arterial média também, tá? E basicamente é isso do sistema cardiovascular. E aqui a gente vai falar rapidamente de alguns medicamentos que têm ação nesse sistema, tá? São os primeiros medicamentos que atuam no sistema circulatório, os primeiros não. As classes relacionadas a esse sistema são os digitálicos, os inotrópicos, os antiarrítmicos, os antihipertensivos, os vasodilatadores e os antianginosos. 5 classes, tá? E aí a gente vai ver um exemplo de medicamento de cada classe. Começando pelos digitálicos. Os medicamentos chamados de digitálicos, eles são utilizados durante uma doença chamada de insuficiência cardíaca. Essa insuficiência cardíaca é quando, por alguma razão, o coração não está fazendo o fluxo sanguíneo satisfatório, não está mandando sangue suficiente para o corpo por algum motivo, o que vai levar a um acúmulo de sangue nas veias e nas câmaras do coração e também no pulmão, que é quem faz a troca gasosa, tá? Então, os digitálicos utilizados quando, por algum motivo, o coração não está mandando sangue suficiente para o corpo. A ação mais importante dos digitálicos no coração é o fortalecimento da musculatura do coração. Então,
Se o coração não está mandando sangue suficiente, é porque a sua musculatura está enfraquecendo. E os digitálicos vêm justamente para fortalecer a musculatura do coração, já que o coração é um músculo, tá? Lembra lá, miocárdio. Efeitos dos digitálicos. Eles fazem aumento do débito cardíaco, que essa é a função deles, aumentar o quê? Fazer com que o coração mande mais sangue para o corpo. Consequentemente, também vai bater mais rápido um pouco, né? Faz a redução da pressão venosa, para que a pessoa não morra de taquicardia. Ele promove diurese, faz com que a pessoa urine mais. O que é isso? Lembra lá do sistema renal, que tem relação com o sistema cardiovascular. Quanto mais você faz xixi, mais a sua pressão arterial diminui. E nós temos também a redução do edema, tá? Toda pessoa que tem insuficiência cardíaca, ela fica inchada, principalmente nas extremidades, nas mãos e nos pés, porque o que é o edema? Acúmulo de líquido. Se não está chegando sangue suficiente, o sangue residual tende a se acumular nas veias e a pessoa ficar inchada. Reações adversas dos digitálicos, nós temos anorexia e diarreia, quando é o uso prolongado. Tem que observar se o paciente vai desenvolver náusea, vômito e perturbação visual. Confusão mental pode acontecer. E dor de cabeça, fadiga e tontura, tá? Não significa que todo mundo vai ter, mas algumas pessoas podem desenvolver algumas dessas reações adversas. Nós temos algumas especialidades disponíveis. Nós temos o principal aqui dos digitálicos, quando se fala, é a digoxina, tá? Digoxina e lanoxin, nós temos comprimido de 25 miligramas, e o lanatosídeo C, que é o Cedilanide, conhecido no mercado. Nós temos ampolas de 2 ml com 0,2 com 0,2 RNG em cada ampola, tá? Por ml. Então, quando falou-se em digitálico, o primeiro que a gente lembra é a digoxina, tá? O mais utilizado. E aí pode acontecer uma intoxicação digitálica. Como qualquer outro medicamento, pode acontecer efeito colateral muito forte. Uma dose alta de digitálico, ela é suficiente para matar. A gente chama de dose letal, porque se ele vai fazer com que o coração mande mais sangue para o corpo, se a pessoa tomar a dose errada, tomar a dose aumentada, esse coração vai bater tão rápido que não vai dar conta de mandar tanto sangue e a pessoa morre por parada cardíaca. Tá? Ele morre da causa contrária. Causa mais frequente é a associação com diurético, que provoca a perda de potássio, da intoxicação digitálica. E o tratamento com essas medicações, ele deve ser com a suspensão do diurético ou a administração do potássio para diminuir a ligação do digitálico, tá? Se ele já promove a diurese, então, quando a pessoa toma medicamento digitálico, ela também não precisa mais tomar o diurético, porque tem muita gente que faz uso para hipertensão arterial de diurético. Se você está tomando digitálico, não precisa tomar diurético. A classe de medicamentos inotrópicos, quais são, o que ela faz? Esses inotrópicos são empregados em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva, que não respondem aos digitálicos, ou seja, também é para insuficiência cardíaca, mas para aqueles pacientes que não estão respondendo ao tratamento com o digitálico, com a digoxina, por exemplo, nem responde com os diuréticos e nem com os vasodilatadores, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, quando o paciente não responde do tratamento de uma classe, a gente tem que mudar para outra classe, tá? E aí, nos inotrópicos, o principal exemplo, nós temos a dobutamina e a dopamina. Deve ser utilizado pela manhã e não pode ser associado com antiácido, porque vai diminuir a sua absorção, tá? E aí nós temos a classe de antiarrítmicos, pelo nome já diz, né? A arritmia cardíaca vai ser alteração na formação e na condução dos estímulos elétricos do coração. A arritmia, coração batendo fora do seu ritmo normal. Então, o antiarrítmico vem para controlar esse ritmo do coração, para fazer com que ele volte ao normal. E o principal exemplo de medicação, nós temos o dilacoron, tá? Ou verapamil. Isso aqui, ó, é o que a gente encontra no mercado, isso aqui é o princípio ativo, tá? Antihipertensivos. Os antihipertensivos é a maior classe, é a que tem mais medicamento, é muito medicamento. Todo mundo sabe algum nome de antihipertensivo. E a hipertensão vai ser a elevação da pressão arterial, como a gente já falou. E esses antihipertensivos, nós temos 3 classes: os diuréticos, os simpatolíticos e os vasodilatadores, tá? Vamos ver cada um. Os diuréticos, eles são substâncias que atuam estimulando,
a liberação de íons e a saída de líquido do organismo, o que vai evitar o edema, vai evitar o inchaço, ou seja, diurético. Lembra lá, perda de líquido, diurese. O que é diurese? Fazer xixi, urinar, ou seja, diminuir a quantidade de líquido no corpo. Consequentemente, você perde peso, né? Porque a gente sabe que o edema faz com que a gente aumente de peso. E aí, o principal exemplo de diurético, nós temos a hidroclorotiazida, tá? Mas outros, nós temos a clortalidona, a furosemida, muito utilizada também, e a espironolactona. E aí, os antihipertensivos simpatolíticos, o principal vai ser a metildopa, muito utilizado também. A metildopa, ela atua no sistema nervoso, regulando a pressão arterial, tá? Vasodilatadores proporcionam melhor circulação dos tecidos por meio do aumento do fluxo sanguíneo, aumento do débito cardíaco. Eles podem ser de uso geral ou seletivo, tá? Nós temos a hidroergocristina, é um vasodilatador periférico e cerebral. A papaverina é um vasodilatador somente periférico. Então, vasodilatador. O que é isso? Dilatar um vaso. O vaso que está muito apertado, o vasodilatador vem fazer com que ele abra, dilate, para o sangue correr melhor e, consequentemente, a pressão baixar. Lembra lá, quanto mais apertado está o vaso, mais pressão o sangue vai fazer para passar nesse vaso. Antianginosos, a última classe. Os medicamentos são utilizados no tratamento da angina do peito, angina pectoris, é a dor precordial, dor no peito. Eles objetivam reduzir a duração das crises de angina, das crises de dor no peito, daquele aperto no peito, tá? Diminuir a frequência e a gravidade e melhorar também a condição do paciente ao esforço físico. Quem tem angina, geralmente não pode praticar exercício físico intenso porque o coração não tem força suficiente para aguentar, para suportar. A pessoa cansa muito rápido. Essa crise ela vai ser causada pela redução do calibre dos vasos sanguíneos. Consequentemente, os vasos eles vão se dilatar tanto. Dilatar, não, eles vão apertar. Então, os medicamentos antianginosos fazem a dilatação dos vasos para melhorar o fluxo do sangue, muito parecido com os vasodilatadores, tá? Professor, e por que tem classes diferentes com medicamentos muito parecidos, o mecanismo de ação? Porque antianginosos é muito parecido com vasodilatador, todos os dois vão fazer a abertura do vaso. Porque, pessoal, tem pessoas que não respondem a uma classe de medicamento. Se eu não estou respondendo o tratamento com esse, eu tenho que ter alternativa. Eu tenho que ter outro medicamento que faça a mesma coisa, mas que não me cause os efeitos que aquele outro está causando, ou que eu responda. Se um medicamento está me causando muito efeito colateral, eu tenho que mudar para outro que tenha a mesma função, só que sem esses efeitos colaterais. Então, basicamente, é para isso. E aí, esses antianginosos, nós temos o isosorbida, que é o isordil. Nós temos a nifedipina, que é o Adalat, muito conhecido. A amiodarona, também muito conhecido. E o propanolol, tá? Todos eles antihipertensivos vasodilatadores, tá? Nesse caso aqui, antianginosos. Outros antihipertensivos muito conhecidos no mercado, nós temos a hidroclorotiazida, que a gente já falou, que é um diurético, na verdade. Nós temos o captopril, que nós não falamos, mas muito conhecidos, enalapril, prazosin. Então, essa quantidade de medicamento disponível é bom porque os pacientes têm uma gama muito grande de medicações para trocar, caso ele não se dê bem com um, ele tem o irmão desse medicamento ou o primo, que tem a mesma função, só que outros efeitos colaterais diminuídos, fazendo com que atenda a vários tipos de pessoas, porque cada medicamento age em um organismo de forma diferenciada, como a gente sabe, tá? Então, basicamente, a nossa aula de hoje é essa. Agradeço a atenção até aqui, tá, pessoal? Muito obrigada e tchau, tchau.